Você vai acompanhar. É mais uma história que o povo conta, é mais uma lenda do povo, é mais uma mitologia, é algo que o povo fala, é algo que o povo diz. Acompanhe comigo a partir de agora essa história do Ipu pro mundo todinho. Pode rodar. O entardecer com a vista para mim. O entardecer na cidade de Ipu, mas hoje visto de um lugar diferente. Hoje contemplando um lugar onde a vida ela vai se encerrar. Um lugar onde é o destino de todos nós nesta vida. Hoje você vai acompanhar junto comigo uma história um tanto quanto curiosa, mística, que mexe com o imaginário do povo, das pessoas, em especial aqui da cidade do Ipu. Você já deve estar vendo que eu estou num cemitério. Cemitério aqui da cidade, onde a gente vai contar hoje para você uma história de um mito popular que ao mesmo tempo que é muito conhecido, é desconhecido por muitos ipuenses. Aqui é o palco central. É aqui onde a vida vai terminar. É aqui onde a gente vai encerrar um ciclo. E é aqui que eu vou contar para você um pouco mais dessa história. Essa história que mexe com a imaginação, essa história que mexe com os nervos, essa história que mexe com a curiosidade, essa história que pode dar medo nas pessoas, porque você está no cemitério, porque você está com uma figura que já faleceu, que já morreu. Hoje eu vou contar para você um pouco mais da lenda, da história do Damião Pezão. Um personagem conhecido aqui da cidade do Ipu. Tem muitas e poucas histórias sobre ele, que são contadas justamente aqui, neste cemitério. O Damião, ele foi uns dizem que morador de rua, outros dizem que um alcoólatra. Ele foi uma pessoa que era um marginalizado da sociedade. Não tinha voz, não tinha vez. Esse nome Pezão era por conta dos seus pés, que eram um pouco avantajados. Sofria já naquele tempo, 1960, o que se chama hoje como bullying. Era um homem que vivia na estreita, na obscuridade mesmo. Dizem aos escritos sobre ele que ele inclusive vendia o corpo por questões sexuais. O que eu vou te contar hoje, vou te levar para ver, é o túmulo de uma pessoa que divide opiniões. Opiniões populares, opiniões de pessoas letradas, intelectuais. O que eu vou te mostrar hoje é uma cena fascinante. Eu a trouxe aqui, me empreste aqui meu câmera. Trouxe aqui, além do nosso roteiro, imagens inacreditáveis. Damião, ele era como um pedinte que andava pelas ruas. Dizem a história que está escrito sobre ele. Sim, ministro, tudo bem, mas e aí, o que aconteceu? Por que você está nesse cemitério? O que essa história tem de mais para acrescentar? Que fotos são essas que você tem para mostrar? Que imagens são essas que você tem para contar? A imagem que eu tenho aqui, ela é impressionante. Damião, ele morreu, foi mordido por um cachorro, contraiu a raiva e foi tomar a vacina para a raiva, né? E acabou que, tomando a vacina para a raiva, ele tinha que ficar em abstinência da bebida. E assim ele não fez, ele não conseguiu, era um viciado já naquela época. E acabou que foi beber e acabou falecendo, acabou passando mal, desmaiando por conta da vacina que ele tinha tomado. Foi levado ao hospital, mas já chegou sem vida. E ele foi enterrado aqui, neste cemitério. Eu vou te mostrar o túmulo do Damião. Mas por que, Vinícius? O que tem esse túmulo? Não é um túmulo como estes outros. Mostra aí, câmera, mostra aí. Os outros túmulos que tem aqui. Não é um túmulo que guarda os restos mortais de uma pessoa comum. Não é um túmulo que simplesmente guarda a memória de alguém. Não. Não é simplesmente um túmulo que guarda a memória de alguém. As imagens que eu tenho aqui são impressionantes.
Porque o Damião, depois de ter morrido, mesmo sendo uma figura tão polêmica, mesmo sendo uma figura que divide opiniões, ele parece que realiza milagres. Muitas pessoas testemunham milagres vivenciados, graças alcançadas, justamente por esse personagem. Justamente por ele, que está enterrado aqui neste cemitério. Já está entardecendo, está anoitecendo, a lua já está sendo vista. E a imagem que eu tenho para mostrar para vocês aqui, ela é impressionante. Impressionante porque o túmulo dele chama a atenção de qualquer um. O túmulo dele é o túmulo mais visitado. Vinícius, mas como que uma pessoa que ao mesmo tempo que era odiada, ao mesmo tempo que era discriminada, como é uma pessoa que pode realizar graças e milagres? Eis a questão. A imagem que eu tenho para mostrar para vocês aqui, ela é impressionante. Impressionante. O túmulo dele atrai fiéis na época de finados. Pessoas que vêm atrás de graças. Vinícius, mas você está perdendo tempo? Você está perdendo tempo contando isso? Eu não acredito nisso. Não vim aqui para fazer ninguém acreditar em nada. Eu não vim aqui para fazer ninguém acreditar em nada. Porque eu mesmo não acredito. Eu vim aqui para contar uma história. Eu vim aqui para contar um feito, para contar um mito popular. Se você acredita ou não, aí o problema é seu. Mas o Damião é esse personagem fictício do nosso Ipu. O túmulo dele fica logo ali. A gente vai já mostrar um pouco dele, para você tirar as suas próprias conclusões. A imagem que eu tenho aqui, que você vai ver daqui a pouco aí na sua casa, é uma imagem mais uma vez impressionante, porque é um túmulo lotado de objetos. Mas que objetos são esses? Você vai descobrir daqui a pouco, porque a gente vai caminhando até lá. Enquanto a gente vai caminhando até lá, um dos escritores que conta um pouco mais da história do Damião é o professor Francisco Melo, aqui da cidade do Ipu, um dos grandes escritores, grandes historiadores, grandes figuras aqui da nossa cidade. Eu fui conversar com ele mais cedo, antes de vir aqui para o cemitério, eu fui conversar com ele na casa dele, e ele esclareceu um pouco mais pra gente sobre a história do Damião. Preste atenção no depoimento do professor Francisco Melo, porque daqui a pouco você vai ver uma pessoa que vai relatar os milagres alcançados pela intercessão do Damião Pezão. Vamos ouvir o professor Francisco Melo e vamos tirar as nossas conclusões. Depois eu volto e você vai ver junto comigo o túmulo do Damião. Você vai se impressionar com a imagem que eu tenho para te mostrar. Vamos acompanhar agora o professor Francisco Melo. Vamos lá. O Damião era um exótico. Para mim, ele era um exótico. Ele era uma pessoa entregue ao vício, bebia muito, e devido à sua bebida exagerada, ele tornou-se uma pessoa arredio da sociedade. E passou a mendigar, a pedir nas casas alimentação, às vezes até dormida, quando não dormia na própria rua, nem dormia na casa da mãe dele, né? E de sorte que ele era essa pessoa. Ele tinha um tipo físico bastante alto, ele era uma pessoa assim de 1,70 m de altura. Eu conheci muito o Damião. 1,70 m de altura. Ele tinha uma voz muito afinada, muito bonita, um tanto tenorizada, cantava muito alto, e às vezes até pegava um violão por aí, não sei de quem, ele arranjava um violão, talvez alguém desse um violão. Naquele tempo era muito comum todo mundo ter um violão aqui no Ipu. Ele pegava um violão e ficava cantando nas noites enluaradas, até nas noites escuras também, pelas ruas do Ipu, né, cantando, aquele negócio todo. E depois ele passava, quando amanhecia o dia, estava na rua e já era pedindo um e outro, uma bodega. Vou usar o termo bodega, porque não era mercearia na época, chamava bodega mesmo. Pedindo uma dose, um trago, como ele dizia, me dá um trago de cachaça. E as pessoas davam. Porque ele era inofensivo, ele não ofendia a ninguém. Ele não ofendia ninguém. E depois que ele fazia isso, ele, aqui no Cafute, tem esse riacho aí. E esse riacho ele pegava lá,
Você podia adentrar esse riacho até ali mais perto do Gangão. O Gangão provavelmente dito, mas ele não ia lá no Gangão, ele ia aqui mais perto. E todo dia pela manhã ele passava para tomar esse banho dele. Quando ele voltava, ele saía pedindo nas casas: me dê um cafezinho, me dê um pãozinho, me dê uma tapioquinha, né? Que eu não comi nada, passei a noite na rua, não sei o que, e bebi muito, e com o violão ali do lado. E as pessoas eram realmente muito caridosas e davam sempre o Damião. Por quê? Porque ele não ofendia ninguém, só ofendia ele mesmo. Agora, professor, ele não tinha família, ele era realmente um morador de rua. Ele tinha família, ele tinha a mãe dele, tinha uma irmã dele, teve um irmão que esse irmão dele mataram lá no Canindé muito prematuramente, né? Que era gêmeo com ele, era o Cosme e Damião, né? E ele ficou, ele bebia muito e diziam, eu não vou afirmar porque eu nunca encontrei em escrito nenhum documento que provasse isso que eu vou dizer aqui. Apenas uma história de populares, de pessoas que eu acho que talvez até, não sei, eu não vou dizer que não é verdade, também não vou dizer que é mentira. Porque diziam que ele não morava em casa porque ele açoitava a mãe dele. E a irmã dele, que era chamada de Maria Pezão, não tinha o pulso, a força para impedir que ele batesse na mãe dele. E botava ele para fora de casa e ele ficava na rua. Mas depois voltava, depois acontecia a mesma coisa e tudo, aquela história toda, sabe? Ele viveu essa vida assim, né? Inclusive dizem que ele tinha uma cachorrinha que era fiel a ele, que era a sereia, andava por todos os cantos com ele. Agora, ele quando morreu com fama de louco, isso é verdade? Não, ele não morreu com fama de louco, mas eu vou falar aqui da cachorrinha dele. Era a sereia mesmo, né? Pra onde ele ia, essa cachorrinha ia com ele. Quando ele comia, aqui era uma particularidade importante que eu ia contando em seguida, quando ele comia, ele deixava um pouquinho pra cachorra dele, e a cachorra não largava ele. Você sabe que se você der alimento ao cachorro na porta da sua casa, ele não sai mais nunca da porta da sua casa, né? E ele fazia isso com a cachorrinha, era a sereia, realmente ele acompanhava. Mas existia uma particularidade muito interessante. Ele dizia assim: Damião, tu foi lá na casa de fulano de tal e tirou uma banana. Tu tiraste uma manga, tu tiraste uma... Rapaz, pra que você fez isso? Eu lá me importo, eu quero é meu 100. Aí o Seito dizia assim: ei, Damião, o cara tá te chamando de doido, vem ali. Ele disse: eu lá me importo, eu quero é meu 100. Quer dizer, ele tinha essas coisas, essas particularidades assim na vida pública dele, pública que eu digo, pública exótica, né? Criou toda essa fama dele no Ipu, né? Em alguns relatos que nós vimos pela internet, em alguns textos da internet, diziam que pela parte da noite ele ia por lugares obscuros, ia por lugares às vezes até proibidos, para até vender o próprio corpo sexualmente. O que o senhor sabe sobre isso? É verdade. Eu ia contar também essa parte aí. Ele não só ia vender o corpo dele sexualmente, como ele ia praticar também a masturbação. Ele masturbava bastante. Isso era visto, mas ele procurava um lugar não tão... O Ipu, naquela época dele, era uma luz que vinha aqui do pé da serra. Era uma iluminação muito precária, muito... Quando era 8h30, 9 horas, ela começava a apagar. 10 horas já estava tudo escuro. Às 10 horas todo mundo já estava dormindo, como é que diz, o segundo sono já, né? Estava todo mundo em casa, ia ficar na rua no escuro pra quê? Né? E eu também ficava na rua e procurava um lugar assim mais reservado e praticava esse tipo de coisa mesmo. Aí dizia assim: ei, Damião, tu fez isso assim, né? Ele disse: eu quero é meu 100, eu quero lá saber se eu tô dando ou não. Queria saber era do 100 dele, na verdade, né? Aí outra coisa dele, outra particularidade que ele dizia era o seguinte: ei, Damião, tu é corno? Ele: somos nós. Pra quem dizia, somos nós. Somos nós. Ele respondia: somos nós. Ei, Damião, tu é corno? Ele: somos nós. Ei, Damião,
Tu é viado, eles somos nós. E isso até chateava o pessoal, né? Eram as brincadeiras. Aborrecia muito, muito mesmo. Mas por que mexer com ele? Pra que mexer com o Damião? A morte dele, a morte dele foi por conta a sereia, né? Tinha a sereia entrou no cio e aquela cachorreira tremenda atrás por lá, e ele foi espantar, como a gente diz lá na gíria do comum, né? Ah, o cachorro vai pra lá, não sei o que e tal, e ele parece que chutou um cachorro, não sei como foi, e o cachorro vá na perna dele, mordeu. E o cachorro tava com a raiva, né? Tava com a raiva. E ele contraiu aquilo e no Ipu, aquela época, nos anos 70, 80, eu não sei precisar o dia da morte dele, não. Ele foi na Fundação CESP, tinha como médico, por sinal, um excelente médico da família Corrêa, que era o Dr. Ivani de Araújo Corrêa. Ainda hoje é vivo, mora no Rio Grande do Norte. Era o médico da Fundação CESP. Da Fundação CESP era muito bem assistida, tinha tudo que era de vacina tinha naquela época. O que era de vacina que se usava naquela época no CESP tinha, tudo era gratuitamente. E o Damião pegou lá, contou a história lá. O doutor Ivani atendeu e mandou aplicar. Parece que é 7, 9 injeções que toma, não sei bem dizer, mas é mais ou menos isso. Você quer de 5 para lá. Ele era de 7 para lá. Ele já estava tomando, parece que estava na quarta, e não podia beber. Ele disse: olha, você não bebe, se você beber não dá certo. Ele disse: doutor, e o que é que vai acontecer comigo? Você morre. Não faça isso. Quer dizer, ele fazia aquilo porque ele sabia que ele era uma pessoa doente, né? E às vezes ele não bebia. Mas na quarta vacina ele pegou e bebeu. Passou mal dentro do mercado. E pegaram o Damião, botaram numa carroça para levar para uma carroça, imagine. Pegaram o Damião, levaram ele para botar numa carroça e levaram lá para a Fundação CESP. Quando ele chegou lá, que o doutor Ivani ainda tentou fazer ali uns socorros ali, ele durou pouco tempo e faleceu. Após a morte dele, o túmulo dele passou a ser um ponto turístico do cemitério, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o túmulo do Damião, e lá estão lotados de objetos, de pessoas que vão pedir graça, pedir milagres a ele, que virou talvez um santo popular. Como é que foi o início dessa devoção? E por que uma devoção a alguém que viveu uma espiritualidade, como o senhor falou, peculiar? Olha, eu acho que devido ao sofrimento dele, né? Ele era um sofredor, sempre vivia na rua, se alimentando à custa das pessoas, tomando cachaça, praticando atos sexuais não recomendáveis. E isso é um sofrimento para a pessoa. É um sofrimento muito grande. Vivia na rua, a roupa dele era uma roupa muito, vou usar uma expressão da época, esmulambuda, né? Rasgada, suja. E aquelas senhoras da sociedade de Ipu, que existiam aquelas senhoras da sociedade, da igreja, arranjavam uma roupa para ele: tá aí, Damião, troca essa roupa. Aí ele passava uma semana, 15 dias, aí na outra senhora já estava combinado: olha, quando o Damião passar por aí, desta roupa, esse pobre, coitado, e foram dando para ele. Eu acredito que a morte, que essa devoção pelo Damião tenha sido por conta do sofrimento que ele teve em vida, né? Você sabe que todo santo tem uma história de sacrifício, né? E o Damião eu acho que é um deles, né? Se nós tivéssemos aqui no Ipu uma força, e que é muito difícil, né? Isso até para as grandes cidades. Você vê que o Padre Cícero, quantos anos, agora que ele tornou-se beato, né? Ele talvez ele tivesse tratado pelo menos de um processo aí de beatificação para ele. Aquele túmulo dele ali não era daquele jeito que é hoje, não. Aquele túmulo dele foi feito só uma laje. A laje, aquele tipo de túmulo que é colocado quase igual com o chão, foi ali. Aí as pessoas caridosas, como eu digo aqui no Ipu,
O Det, não sei se você já ouviu falar no Det. Francisco Jorge, um grande amigo meu, por sinal. O Det chegou no cemitério e ficou com pena. O pessoal chegando lá e colocando uma mão, colocando um pé, uma perna, uma cabeça e outras coisas mais. Eram pessoas que faziam promessa e pediam ao Damião que intercedesse junto ao poder divino a cura. E se curavam. Aí, como recompensa, eles levavam o milagre obtido e botavam lá. Assim como acontece em Canindé, como acontece em Juazeiro do Norte, como acontece em Aparecida. Tem a Casa dos Milagres, inclusive, nessas grandes romarias, né? Igrejas que são puramente de romarias. E foi criando aquilo ali. E o Det viu aquilo, pegou e levou aquele túmulo e fez aquele cercadinho. O cercadinho era menor. Mas começou a aparecer tanto milagre que foi enchendo demais. Ele levou mais e hoje você vê como é que está. Faz muito tempo que eu não vou no cemitério. Mas o que se escuta falar é que está muito cheio e o pessoal continua fazendo promessas para o Damião e continuam alcançando e continuam pagando. Se existia uma mistificação aí, é uma mistificação muito verdadeira. Quer dizer, é um místico de verdade com intenções. Ora, como é que eu vou colocar um milagre lá na tumba se eu não alcancei aquele milagre? Tem alguma razão, existe uma razão para isso. Depois dos esclarecimentos do professor Francisco Melo, você pôde conhecer um pouco mais sobre o nosso personagem, sobre o Damião. Se está escurecendo já aqui no cemitério. Você tem medo de cemitério? Você na sua casa? Você tem medo desse ambiente aqui? Pois é. Nós estamos aí nessa mística hoje para contar essa história desse personagem. Mais uma vez, a imagem que eu tenho aqui é a imagem do túmulo, que eu vou já mostrar para vocês. Mas é a imagem que percorre e ganha a internet sobre esse personagem tão folclórico aqui da cidade do Ipu. Mais uma vez, a imagem é impressionante. Você vai acompanhar e eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai conversar com a senhora, que ela consegue nos contar um pouco mais sobre os feitos e milagres presenciados do Damião Pezão. Você já escutou o professor Francisco Melo falando sobre ele, que escreveu muito sobre ele. E é claro, né? Quando nós escutamos essas coisas, nós ficamos com a imaginação a mil, né? Pensando, mas será que é verdade? Mas será que é isso mesmo? Será que eu estou realmente acreditando nisso ou não estou acreditando nisso? Né? Bom, nós estamos aqui com a dona Fátima. Dona Fátima, tudo bom com a senhora? Tudo bem, meu filho. Você é professora? Você é o quê? Sou professora. Você é professora. E hoje você veio aqui para falar um pouco mais sobre o Damião Pezão. Quem foi o Damião Pezão, dona Fátima? Bem, meu filho, o que eu sei, ou o pouco que eu sei, é a história dos meus antepassados, né? Foi contada pelo meu pai, que acreditava muito em milagres. E quando ele sentia dores e estava passando mal, ele fazia promessa com a alma dele, né? E conseguia. Ele já vinha aqui sempre ao cemitério, no túmulo dele, colocava velas, rezava, botava milagres. E ele passou essa crença dele, que ele acreditava muito, passou para meu irmão, que mora no sítio também, né? Que meu pai já faleceu e esse meu irmão também já faleceu. Mas quando ele criava muito gado no sítio e cuidava muito bem do sítio, ele tinha muito gado e contava o gado à tarde, quando voltava para o curral. Isso seu pai, né? Meu irmão. Seu irmão. Faleceu recentemente, né? Ele tinha muito gado e contava, à tarde ele contava o gado quando voltava para o curral. E faltou uma vaca muito bonita, né? Vaca leiteira e de estimação e tudo. Aí a vaca faltou e ele fez promessa também com o Damião Pezão, né? Assim como chamavam, apelido, porque parece que ele tinha o pé grande, né? E meu pai dizia para meu irmão que
tudo que pedia, conseguia com ele, né? Aí meu irmão lembrou, aí fez uma promessa com ele, que vinha até o túmulo dele, colocar velas, mandar rezar a missa, se a vaca aparecesse. E a vaca passou dias sem comer e sem beber e não voltava para o curral junto com as outras, né? E ele procurou por lá, botou anúncio e tudo. Com uns 4 ou 5 dias a vaca voltou. A vaca voltou a aparecer. Vaca voltou, apareceu. E ele acreditou que era o milagre do Damião. Aí ele veio até o túmulo. Veio até o túmulo, fez aqui tudo o que prometeu. Porque o pessoal vem pro túmulo e traz um pedaço de alguma coisa, né? Se ele trouxe uma vaca feita de barro, comprou na feira e trouxe e colocou no túmulo. Não sei se ainda tem, porque são vários milagres, aí vai caindo, porque fica muito cheio. E também eles fazem limpeza, né? Reduz o número de milagres, mas aconteceu, eu sou testemunha porque eu sou irmã dele, do meu irmão. E ele foi uma graça realmente alcançada. E ele quando ele vinha do sítio, ele se hospedava na minha casa, aqui na Padre Feitosa. E ele me contou a história e mandou eu ir à casa paroquial para celebrar a missa, para mandar celebrar a missa para o Damião, que tinha conseguido um milagre, que a vaca voltou para o curral. Agora, dona Fátima, é muito interessante porque o Damião dizem que ele era um mendigo. Isso é verdade? Você se lembra das histórias que ele contava? Ele era realmente um mendigo, porque dizem que ele era alguém que vivia na obscuridão, né? Que era alguém que vivia em lugares obscuros, usava o corpo dele para coisas obscenas, como venda de sexo e tudo mais e tal. O que é verdade e o que é mentira nisso? Até onde eu sei, ele era alcoólatra, né? Ele era gêmeo com o irmão dele e ele vivia só aqui no Ipu com a mãe. A mãe lavava roupas, né? Aquela lavadeira de roupa. E ele era alcoólatra, ele ficava na rua, andava porque ele caía, era bebida, né? Aí quando ele ficava na rua, dormia na rua, dizem que um cachorro doido mordeu ele. E ele também ficou louco, doido. Aí botaram na casa, nessa casa de cultura, que era a antiga cadeia, e lá ele tirava os tijolos da parede e mastigava, dizendo que era rapadura. Isso, o Damião fazia isso? O Damião fazia isso, porque meu pai e minha mãe contavam essa história. E disse que ele tinha uma cachorra que chamava Sereia, que andava com ele direto. Andava com ele direto, onde ele caía, a cachorra pastorava ele, ficava com ele. E aí ele acabou morrendo por causa que o cachorro mordeu ele com raiva. Mordeu ele da raiva, passou a raiva pra ele, aí prenderam ele, porque senão ele ia morder outra pessoa, né? Que a raiva é assim, transmitida de pessoa, né? Do animal infectado com o outro. E aí ele foi preso, porque não tinha tratamento na época. Tinha tratamento e ele passou a ser mendigo, porque ele era alcoólatra e depois dessa trajetória da vida dele, ele passou a ser mendigo, porque dormia no chão, as noites era na rua. Então ele é tido como um louco. Era. Um louco. Com certeza, meu pai e minha mãe sabiam disso. Agora, como é que pode uma pessoa tida como louca realizar feitos e milagres assim? Porque ele sofreu muito antes. Ele era muito humilhado, ele passou muitas noites na rua, ele passava muita fome. E os milagres, eu acredito que os santos são essas pessoas de bom coração, né, que fez alguma coisa boa. Ele ficou louco, mas porque o cachorro mordeu, porque ele vivia na rua. Mas ele era uma pessoa boa, né, tinha um bom coração. E tinha os merecimentos dele para Deus, né? E eu acredito que o Santos é por aí, né? Agora o túmulo dele é um túmulo bem famoso, né? Conhecido e tem bastante milagre. Vem gente de todos os lugares. Mas vamos andando até lá? Até lá? Quando é dia de finado, colocam tanta vela, que o fogo das velas não deixam as pessoas se aproximar do túmulo. Quer dizer que no dia de finados ele vira uma atração turística do cemitério. É a quintura tão grande, se você tiver túmulo da família próximo a ele, você não reza perto, porque a quintura é grande. No caso, essa imagem que eu tenho para mostrar aqui pro público é uma imagem do dia de finados. É uma imagem do túmulo. Muito fogo. Fica aquelas labaredas de fogo em cima. Agora, diga se não é impressionante a imagem. Aí existe o milagre, né? Porque se não existisse, não tinha tanta vela. E as velas, elas transformam em riachos de água, a vela derretendo. Agora dizem, vou já mostrar essa imagem pro pessoal de casa, que eles vão já ver, tá até escurecendo já aqui. A gente vai aqui em direção ao túmulo do Damião, que fica ali perto da capela, né? Essa capela que tem aqui, a capela foi construída em 1900, né? E aí esse
feito do Damião é contado desde 1960, né? Então é algo bem antigo, né? De geração para geração. Com certeza. Agora, esse túmulo dele guarda muitos segredos, né? O Coveiro estava aqui, a gente tentou conversar com ele, mas ele não quis dar entrevista. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: olha, um padre quando confessa não fala aquilo que eu vi. Eu também não posso falar aquilo que eu vi e que eu sei. A senhora acha que existe mais mistério do que a história do Damião conta? Eu acredito, né? Eu acredito que sim. Já que o coveiro não quer revelar, ele sabe de alguma coisa, ele viu. Que ele vive aqui é o trabalho dele, né? Há quantos anos, né? Agora, a senhora acredita nessas histórias, dessas almas que voltam para justamente realizar feitos, realizar milagres, realizar graças? Eu acredito, sim. Eu acredito. E prova nós temos, né, dele, né? Prova nós temos. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar essa imagem. Cuidado para a senhora não cair aqui. A gente está passando aqui pelo meio dos túmulos. Justamente estamos em direção ao túmulo do Damião Pezão, né? Ah, tá aqui o túmulo. Então vamos parar aqui. Você vai conhecer já comigo o túmulo. Eu queria mostrar para o público essa imagem que eu acho impressionante. De como fica o túmulo com as labaredas de chama na época de finados. A senhora já trouxe alguma coisa para colocar nele? Já, trouxe bastante. Com meu pai mesmo, eu já vim aqui colocar milagres que ele fez. Ele mandou fazer uma cabeça. Uma cabeça só com o pescoço e a cabeça. Porque ele tinha feito promessa que ele tinha muitas dores nos olhos, né? Aí ele achava que era dor de cabeça, era enxaqueca, aquelas coisas que a pessoa tem, né? E não era problemas na vista, né? A visão dele não estava tão boa, né? E ele conseguiu a graça? Ele fez a cirurgia, ele descobriu, né? Ele tinha muita devoção com ele, sempre frequentava o túmulo. Aí pediu a ele que iluminasse assim uma graça, né? Dele conseguir o tratamento. E ele foi o oftalmologista e descobriu que era glaucoma. E aí fez o tratamento. Foi a partir que ele acreditava no milagre, né? Que ele veio aqui e rezava e tudo. E aí procurou o médico. Por causa disso. Agora, essa imagem ela é impressionante. O túmulo está aqui na nossa frente. A gente pode ver que ele é um túmulo que se diferencia de todos os outros túmulos que tem aqui. Não é um túmulo comum. É realmente um túmulo muito procurado. É realmente um túmulo que chama a atenção. Agora, dizem que na época o padre foi contra esse tipo de devoção. O padre ainda era Monsenhor Moraes. Diz que ele proibiu, mas que o povo continuou fazendo. É porque geralmente os padres, eles não acreditam muito, né? Você vê que o padre Cícero, né? Ele passou muitos anos, né? E os padres não acreditavam, né? Que ele era santo, né? Ou que um dia ia ser santo. É tanto que a minha mãe contava que as crianças que iam se batizar, os padres não batizavam com o nome de Cícero. Porque eles tinham, não sei se é uma rivalidade ou eu não sei, é uma coisa lá que eles não acreditam que a pessoa, o pecador vira santo. Os padres... Vai de padre para padre, né? Vai de padre para padre. Tem essa, né? Bom, agora eu quero mostrar pro pessoal. Pode iluminar aqui que já tá ficando escuro. Até porque já tá de noite, né? Você tem medo de estar no cemitério de noite, não? Tem não, meu filho. Apesar de que a gente tem assim um receio, porque cemitério a gente só quer vir morto, vivo não, né? É verdade, a gente nem quer vir, né? Nem pisar aqui vivo, né? Mas eu estou acompanhado de vocês, que são as pessoas do bem, né? E que estão a trabalho. E eu sou uma pessoa que não sou medrosa, eu não tenho medo não, né? Os mortos não podem nos fazer nada. Não faz mal, Agora, esse túmulo chama a atenção. Eu vou pedir para colocar na tela a partir de agora essa imagem que você vai ver junto comigo do túmulo do Damião no dia de finados. Pode chegar mais perto aqui, câmera, para mostrar para mim. Vai colocar na tela, pode colocar na tela, fica melhor do público ver. Você tá vendo Essa imagem limpo, fantástica. Você tá vendo ele limpo porque está no inverno. Tá Quando ele chovendo. fica limpo assim... Mas quando está no verão, ele fica todo entirnado. Fica da cor da sua blusa, de tanta fumaça de vela. Ele fica preto. Todo preto, eu venho aqui, ele é todo preto, porque o túmulo dos meus pais é por ali. E o pessoal tem devoção. Bom, nós estamos aqui de frente pro túmulo. De frente pro túmulo do Damião. E a gente vai mostrar pra você como é incrível a crença popular, como é incrível esse folclore que se criou nesse personagem do Ipu. Vou pedir meu câmera que vire pra lá, pra gente mostrar essa imagem do imaginário popular, do povo do Ipu, Damião Pezão. Esse é o túmulo que guarda, né, muitas imagens, que guarda
muitos pedidos de promessa, pessoas que vieram, talvez, sem esperança de alcançar alguma coisa, recorrendo aqui porque a medicina já tinha desacreditado, pessoas que se apegaram a isso para conseguir algum tipo de graça, algum tipo de feito. É um túmulo que é diferente dos outros. Vou pedir ao câmera que abra mais a imagem para poder mostrar como esse túmulo se diferencia dos outros. Pode abrir mais, pode abrir mais. Como esse túmulo é diferente dos outros túmulos. Como esse túmulo chama a atenção não só pela quantidade de coisas que tem aqui nele. Não só pelas coisas que tem aqui. Mas principalmente por essas marcas aqui de velas, né? Aqui que as velas são colocadas quando é finados. E segundo contam as histórias, a Dona Fátima pode confirmar, aqui fica um fogaréu, né? Agora a gente percebe aqui que tem muitas imagens, né? Muitas faltando até uma parte do corpo. Talvez fossem partes que a pessoa precisava, né? Eu trago um santo sem cabeça porque eu estou precisando de uma cura na minha cabeça. Eu trago algo dessa forma porque eu preciso de uma cura, né? E também porque o tempo vai deteriorando, né? O tempo vai deteriorando. Agora mostra aqui, câmera, olha só. Aqui tá preto, como diz a Dona Fátima, pela questão das velas, né? Pela questão das velas. Como tá no inverno, tá chovendo, né? Como tá chovendo e tá em época de inverno, vai limpando. Mas é impressionante. Tem chaveiro tem com chaves, tem imagens de santos, tem imagens do padre. Esse aqui é o padre Robson. Padre Robson, né? Por que ele tá aqui? Não faço ideia. Tem um São Sebastião sem olho, mostra aqui. Tem o São Sebastião sem olho, sem braço, sem tudo, né? Pode ser que caia, que a água vá levando, que o sol vá deteriorando, né? Mas pela quantidade de coisas que tem aqui, é impressionante. Essas velas aqui são recentes, olha. Pode mostrar aqui. Essas velas são recentes. Que ficaram. Nem a água conseguiu tirar essas velas que permanecem aqui no túmulo do Damião. Agora, que é uma história curiosa, porque é um contrassenso, né? É um personagem que, ao mesmo tempo que é um alcoólatra, ao mesmo tempo que é um tido por nada, alguém que, né, vive pelas ruas, né, ao mesmo tempo realiza muitos milagres, né? Muitas cruzes aqui colocadas, de muitas graças realmente alcançadas. Agora, quando a senhora vinha aqui com o seu pai, como vocês faziam para pedir a graça ao Damião? Ele tinha um jeito dele, né? Que ele acreditava muito em promessas e nessas crenças, né? Que ele fazia em segredo e às vezes fazia em voz alta mesmo, né? Uma hora era pedindo, outra hora era agradecendo, era pagando, né? O que já tinha recebido. E eu, sempre que eu venho no cemitério, que eu ando aqui pouco, só no dia de finados, mas eu também passo por aqui e lembro, né? E também rezo, né? Rezo porque meu pai deixou essa tradição, né? Essa crença, né? De a gente acreditar nas pessoas que ele acreditava, nas pessoas que ele rezava, né? Que eram pessoas boas. Pessoas boas e que tem assim uma prova da existência da santidade, né? Isso aqui é uma prova, né? Isso aqui não é à toa que uma pessoa chega aqui e coloca uma coisa aqui, um objeto, um terço, uma chave. Isso aí, essa chave deve ser de alguma coisa perdida, né? Ali de trás, a pessoa que perde a chave de uma casa, né? Eu tô vendo aqui até documentos, olha. Isso aqui é de documentos, ó, de lote, né? Ó, de lote, né? Pode ser pessoas que pedem realmente diversos tipos de graça. Faz promessa para conseguir comprar uma casa, aí traz a chave da casa, coloca ali, ou perdeu a chave da casa. Isso aqui não é à toa que tem essas provas concretas aqui, né? De alguma coisa aconteceu. Agora é impressionante, eu vou pedir para colocar na tela mais uma vez a imagem de como fica o túmulo na época de finados. Eu tô com a imagem aqui em mãos, você vai ver e tá vendo aí na sua casa como é incrível, fica uma labareda de fogo. Você já presenciou pessoalmente? Já, eu sempre venho aqui dia de finado, a parte da manhã, assisto a missa, depois passo para cá, a missa é 6 horas da manhã e eu venho ficar aqui às 7, 8 horas da manhã, mas é tanto fogo que esses túmulos aqui vizinhos, as pessoas que são donos dos túmulos, né? Tem mortos no túmulo, não reza aqui perto. Porque a quintura é tão grande que a pessoa não consegue. Não consegue. rezar muito tempo parado aqui perto.
Porque o fogo fica isso aqui tudo vermelho de fogo. As labaredas do fogo tudo subindo. E aqui à noite isso aqui desce o riacho. Porque quem mora aqui por perto tudo me conta. Que aqui desce A água das velas. formando aquele riacho da cera, né? Da vela derretida. Então, isso prova que existe alguma coisa. Existe alguma coisa. O que nós não sabemos é o que é, mas que existe alguma coisa, existe alguma coisa. Mas aqui no túmulo não tem uma imagem, né? Nós não encontramos uma imagem do Damião, não tem fotos, Nossa Senhora Aparecida. Aqui tem, ó, mostra aqui pra mim. Tem uma escultura de barro que parece uma cabeça, né? É uma cabeça. Uma cabeça. Pode ser que alguém tenha... A cabeça sem o crânio aqui em cima, né? Sem a parte do crânio, né? Ele também era uma pessoa louca, né? Aí botaram isso aí porque acreditando, né? Que ele faltava o cérebro, né? Não sei. Pedindo alguma graça, né? Pedindo alguma graça. E o retrato dele não tem, porque na época as pessoas não tinham retratos, né? Não tinham. Era difícil conseguir um retrato. Você vê que essas pessoas mais antigas não têm retrato da infância, de criança não tem. Verdade. Aí ele não tinha retratos, né? Não tinha. Por isso que o túmulo não tem essa identificação. Não tem essa identificação. Com certeza é isso. Né? Agora, que é muito curioso, Pode, o câmera pode afastar. Tudo enchernado, olha aí. Tudo preto. Tudo encerado. Da cera Tudo das velas. preto, porque as velas vão deixando dessa maneira, A né? cera das velas. Olha, bem aqui você viu, ó. Tudo preto, porque as velas são... Chuva e tem água, né? E tem tudo e não sai, né? Não E não sai. É realmente é incrível. Né? De velas, de cera, de... É o imaginário popular. Vou pedir o câmera que pegue aqui uma imagem saindo, venha pra cá, para que a gente possa daqui deixar essa curiosidade aí para o público de casa. Mais uma vez, não é se você acredita ou se você não acredita, é contando um mistério popular. Nós sabemos que existe alguma coisa aqui que mexe com o povo, porque senão não teriam todos esses objetos aqui, esses pedidos de graça. Mas nós sabemos também que muito vem do imaginário do povo, né? Bom, fica aqui mais essa história, fica aqui mais esse caso. Chega aqui mais perto, meu câmera. E aí você vai afastando para o público poder ver a imensidão desse túmulo, dessa matéria especial. Essa é a história do Damião Pezão. Dona Fátima, muito obrigado pela senhora ter nos contado um pouco dessa sua história. Obrigado. Por nada, eu que agradeço a vocês. Obrigado, de verdade. Bom, e você? Fica para você aí. E aí, você acredita ou você não acredita na história do Damião Pezão? Cada um tem o direito de acreditar naquilo que quer acreditar. Agora, que existe algo aqui neste túmulo, existe algo aqui neste túmulo. Aonde tiver uma grande história, lá também nós estaremos. Aqui Vinícius Braga, da cidade do Ipu, para o mundo todinho.